seja bem-vindo ao canal No Divã da Sofia. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje vamos falar sobre o luto. Peço a você que ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e a cada vídeo novo você será notificado, notificada. Gostaria também de deixar os meus agradecimentos às pessoas que comentaram lá no Instagram sobre o último vídeo. Saiba que eu fiquei muito feliz. Se trouxe coisa positiva para você, se trouxe alguma mudança, eu agradeço pelo carinho, pela sua confiança, tá bom? Os vídeos serão lançados agora semanalmente, porque acabou as férias e volta a rotina normalmente. Então, isso vai ocupar tempo e eu produzirei somente vídeos aos finais de semana, ok? Se sobrar tempo, eu lanço um vídeo aqui, outro ali, durante a semana, tá bom? Bem, o luto. O luto ele está associado à perda de um ente querido, de uma pessoa que nós tínhamos um vínculo afetivo, e geralmente é esse termo que nós utilizamos para as pessoas que se vão. No entanto, eu gostaria de ampliar um pouquinho mais essa palavra luto e não vou aprofundar academicamente aqui sobre esse tema, mas é apenas uma reflexão a respeito do luto. Geralmente, quais são os atributos que nós damos ao luto? Geralmente as pessoas costumam falar, uma pessoa que está em luto, ela entra em um estado tipo melancólico ou depressiva. Bem, o que é melancolia? A melancolia já foi descrito lá atrás no mundo grego antigo por Hipócrates. Ele chamava a melancolia de bilis negra, a doença da bilis negra. E esse estado de melancolia seria a perda do desejo de viver, a total indiferença diante da realidade. Então, quando nós associamos a questão da palavra melancolia, Hipócrates já havia observado esse mal. Ele chamava de doença da alma, ferimento da alma. Então, qual a diferença então a melancolia com a depressão? Na depressão, o que a gente encontra é a anedonia. A palavra a e n aí significa não, sem. Hedon significa prazer. Então, a anedonia seria a ausência de prazer. Ela seria a perca do desejo, a impotência diante da vida. A vida passa a se tornar algo pesado, algo meio sem valor. A gente fica indiferente. E, acima de tudo, diante de qualquer coisa que nós sentimos, procurar um profissional que entenda, que esteja preparado para lidar com isso. Um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que esteja preparada para diagnosticar. Porque geralmente, o que acontece? A pessoa ela é alegre, a pessoa é super para cima e de repente a pessoa ela entristece um pouco no canto, fala, acho que você tem depressão. É difícil lidar com essas questões, essas nomenclaturas que às vezes as pessoas costumam utilizar. Tem uma frase que minha mãe, na sua simplicidade, ela costuma dizer: todo mundo hoje em dia é doutor. Qualquer coisa que você
tiver, as pessoas já montam um diagnóstico para você. É como se fosse uma coisa simples. Então, a gente pode até apontar alguns sintomas que envolvem a questão da depressão, por exemplo, a vida começa a passar lenta, o modo de expressar o que sente vai ficando mais difícil. O que você sente? O que você tem? Não sei. É algo que é doloroso. Então, nós vamos perdendo o manejo daquilo que nós podemos expressar por meio da fala. A depressão também ela está associada ao luto. Ela pode estar associada ao luto. Principalmente o luto mal elaborado. Né? Quando a pessoa ela cria uma resistência diante do luto. E recomendo, se você ainda não teve contato com nenhuma obra, para falar um pouquinho sobre o luto, tem um livro do Freud chamado Luto e Melancolia. Né? Que é um livro maravilhoso. E então, dentro do processo do luto, teve uma escritora, Elizabeth Kübler-Ross. Né? Ela descreve 5 pontos sobre o luto. Ela fala sobre a negação, sobre a raiva, sobre a barganha, a depressão e a aceitação. Então, dentro desse processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, de aceitação, a pessoa ela passa por um processo. E lembre-se, quando nós falamos de ser humano, não tentemos ser matemáticos. Quanto tempo dura um luto? Depois disso daqui vem isso? Não. São alguns pontos que ela identificou, que ela apontou e descreveu como ocorre em cada um desse processo. Mas, no entanto, diante do luto, um profissional, né, seja um psicólogo, um psicanalista, alguém que compreende e sabe como conduzir, ele tem o papel de ajudar na superação do luto. Não que você vai esquecer de uma pessoa. Né? E só deixar bem claro aqui, o luto ele não está associado somente à questão de perda de uma pessoa querida. O luto ele envolve também fim de um relacionamento, um emprego que você sai, entendeu? Então o luto é um processo que é comum na vida de todo mundo. Né? Então, diante do luto, quais são os comportamentos que percebemos? Primeiro ponto, que seria o adequado, é a pessoa reconhecer o luto, reconhecer a perda. Né? Terminei um namoro. Geralmente, muitas pessoas falam assim, não deu valor, vou procurar outro, sei lá o que. É um direito da pessoa. Todos somos livres. No entanto, você conseguiu digerir isso? Aquele relacionamento, aquilo que você viveu com aquela pessoa, foi elaborado? Você conseguiu fazer a passagem? Ou simplesmente você está a fim de entrar em um relacionamento novo para preencher aquele buraco, aquele vazio que ficou no coração? Então, o primeiro ponto é reconhecer a dor da perda. Observe a seguinte coisa: a felicidade. Alguém reluta contra a felicidade? Melhor falando, vamos falar da alegria. Você não está lá alegre, você não vibra, você vive intensamente aquilo ali. Depois de um tempo, você faz o processo de passagem daquela vivência que você teve, que foi a alegria.
e volta à sua vida. Você tira a aprendizagem daquela situação, aceita aquela aprendizagem de forma automática. Não há uma relutância, né? Então, o primeiro passo é aceitar. Reconhecer. Sim, estou sofrendo. Realmente é algo que eu não esperava, não queria. Está doendo. E se permitir vivenciar isso. Né? Reconhecer, saber que realmente era algo que eu estava vivendo que para mim era significativo. Então, o primeiro ponto é reconhecer isso. Segundo, geralmente a pessoa, diante de uma situação, ela busca uma justificação diante daquilo. Né? A pessoa ela começa a tentar dar uma justificativa por que aquilo aconteceu. Olha, se eu tivesse trabalhado mais horas, talvez não seria mandado embora. Olha, se eu tivesse feito mais isso, talvez não seria despedida. Olha, se eu tivesse sido um pouquinho mais atencioso, mais atenciosa, ele não teria. Se eu tivesse cuidado, com mais carinho, com mais amor, talvez minha mãe não teria partido, meu pai não teria partido, meu amigo. Então, é algo que é comum. As pessoas tentarem arrumar uma justificativa para a causa daquilo que aconteceu. Né? Sempre ela vai tentar. Também o inverso pode acontecer. Né? Jogar a culpa sobre a pessoa. Olha, se estivesse ganhando melhor. Olha, se ele tratasse eu melhor. Né? Se eu tivesse... Se essa pessoa tivesse vindo atrás de mim. Se realmente me amasse, teria feito de tudo para a gente permanecer junto. É geralmente algo que acontece. A gente tenta criar uma relação, uma linha de causas que levou aquele acontecimento, aquela justificativa. Geralmente as pessoas, diante do falecimento de um ente querido, a pessoa começa a se perguntar: se eu tivesse ficado mais tempo com essa pessoa, se eu tivesse feito mais isso, né? Se eu tivesse cuidado mais dessa parte, talvez essa pessoa não teria partido. É sempre ela começa a criar uma cadeia de associações de ideias. E geralmente as pessoas elas tendem a relutar com o luto. Elas tendem a querer se afastar, buscar uma forma de se livrar daquilo que está acontecendo. Morreu o gatinho, o que a gente faz? Compra outro. Terminou o relacionamento, arruma outro namorado, outra namorada. A pessoa não permite fazer aquela passagem. Né? Então, as pessoas elas tendem a fazer essa jogada de buscar alívio. Não estou falando que é errado, porém é uma coisa muito clara. Um luto não muito bem elaborado, um luto que é negado, ele tende a somar ao longo da vida. E às vezes uma coisa simples tende a acarretar coisas maiores. Né? Por trás, às vezes, de uma coisinha que seja gota d'água no copo, transborda. Assim também são as passagens, os lutos que nós temos de viver durante a vida. Tá? Precisamos absorver a aprendizagem que está ali. Um ponto também fundamental no processo do luto é a pessoa reconhecer, aceitar, perder e deixar seguir.
isso envolve sentimento. Não é só simplesmente da boca para fora. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, eu permito que você vá. Eu não queria que minha mãe, meu pai, meu irmão, pessoas queridas, partissem. No entanto, se é o bem deles, permito que vá. Eu deixo esse meu lado egoísta. Quantas vezes uma pessoa está na cama, no leito, sofrendo, e a pessoa fala, eu não queria que essa pessoa partisse. Eu não queria. Vai fazer muita falta para mim e eu como fico. Olha como funciona. Você está se importando com a pessoa ou com você? Ah, não queria que ela terminasse comigo. Mas se ela ficar com você por dó? Não tem problema, eu aceito. O que acontece? É um amor autêntico? O amor ele liberta, o amor ele dá asas e não algemas. Então, é interessante a gente refletir essa parte que um processo do luto é preciso que a pessoa parta, aquele lugar parta. Mas pelo amor de Deus, não pensa no partir no sentido de dividir ao meio. Partir no significado de ir, deixar ir, deixar seguir. É fundamental. E o quinto ponto é integrarmos dentro de nós. Reconhecer que com aquele ciclo encerrado, com aquela etapa que se fecha, ainda fica coisas. Fica aprendizagem, o conhecimento que eu adquiri daquela pessoa, o afeto que eu recebi daquela pessoa, daquele lugar, enfim, tudo isso. Então, o luto é um processo que precisa ser vivenciado na sua intensidade. Caso contrário, vamos adiando, negando, e quando o luto bate a porta, apesar de ser incômodo, apesar de ser sofrido, precisamos abrir a porta. E sempre lembrando, se amamos de verdade, se aquilo causa dor porque amamos, precisa também que deixemos seguir adiante, para que nós possamos também seguir adiante.